Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou a professora Dilclé, estou aqui com a professora Neide. Olá, professora Neide. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Espero que participem bastante hoje, viu? Hoje aula muito curiosa, viu? Vamos lá para o momento da exposição. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Hoje é a nossa aula de número 4. Vamos aí rever a nossa equipe de Física. Dá uma olhadinha. A equipe de Física que é coordenada pela professora Raquel Aranha. Olha aí, segunda série Física Dilclé Oliveira. Sou eu e a professora Neide Pinheiro, responsáveis por esse turno. Na nossa aula de número 4, o tema dilatação dos sólidos. Vamos lá. Os objetivos da aula de hoje é compreender a importância da dilatação de materiais nas construções, nos contatos elétricos, automáticos, etc. Calcular variações de comprimento, área e volume de corpos devido às mudanças de temperatura. São os nossos objetivos da aula de hoje. Olha, nossa mensagem de sempre. E aí hoje tem aí do Khalil Gibran, diz assim: cada vez mais, desesperadamente, o homem procura dilatar o tempo que já não tem. Vocês estão acostumados desde a primeira série, a gente sempre inicia a aula com a mensagem, eu sempre falo aqui para vocês também, que às vezes essa mensagem, que é uma mensagem reflexiva, claro, tem esse propósito, mas às vezes a gente coloca uma palavrinha ali, né, que tem significados diferentes. Né? O Gibran diz o seguinte: cada vez mais, desesperadamente, o homem procura dilatar o tempo que já não tem. E aí tem essa palavrinha dilatar. O que vocês acham? O que significa essa palavra dilatar? Vocês costumam usar essa palavra? O que será que essa mensagem quer dizer quando ele fala aí que o homem procura desesperadamente dilatar o tempo que já não tem? Então, será que tem a ver com o nosso estudo aqui da física de hoje? Então, pensem aí, tá bom? Então, volta aí a mensagem para que vocês deem uma olhadinha, por favor. Cada vez mais, desesperadamente, o homem procura dilatar o tempo que já não tem. Olha aí. O que vocês acham? Então, olha aí, lembrando do nosso tema transversal da unidade, envelhecimento no Brasil, desafios culturais, políticos e econômicos. Eu já falei com vocês que a gente vai ter aula interdisciplinar e durante as aulas de física eu sempre venho com o tópico. Na semana passada eu falei da inclusão digital também. Por que eu estou trazendo esses tópicos? Para que vocês façam consultas, porque esses tópicos serão abordados na aula interdisciplinar e na APA, né, nas questões que vocês vão fazer. Então, quanto mais vocês consultarem, inclusive, faz parte da atividade dirigida de vocês. Então, vocês podem ir também fazer buscas em relação aos tópicos que nós colocamos aqui. Então, o plano de fundo mostra aí a questão, né, do idoso procurando se envolver, se interar com os recursos tecnológicos que temos. A gente vê isso já de uma certa forma, não geral, mas uma grande parte, vamos dizer, de idosos já inclusos, principalmente quando se trata de mensagens passadas através de aparelhos celulares. Né, são os aplicativos mais usuais, que são mais fáceis. A professora Neide estava comentando de um celular para idoso, porque tem uma maior facilidade. Facilidade assim, porque quando uma criança hoje em dia nasce, ela nasce praticamente com o celular ao lado, né? Ver os hábitos dos pais, das famílias. E o idoso não, o idoso, minha mãe mesmo, ela teve que se apropriar para poder usar um aparelho celular que não era um smartphone, que não tinha aplicativos de mensagens, e hoje em dia ela está tentando aí, se acostumando a passar essas mensagens. Então, o que é feito com isso? Ela está tentando se incluir, né, nesse processo tecnológico. E claro, a gente deve ajudar. E também, como é que isso acontece? E aqueles que não quero, né, ter aquela coisa, não vou usar, deixa o meu tradicional mesmo, como aparelhos que são feitos sem ter os aplicativos, sem ser smartphones, e aí que eles preferem. Então, tudo isso envolvido no tema aí da nossa unidade, que é envelhecimento no Brasil, desafios culturais, políticos e econômicos, tá bom?
Tá certinho? Então vamos lá, olha aí, revisão da aula anterior, que foi que nós vimos, transmissão de calor. Eu acho a aula muito interessante, que nós vimos aí a propagação do calor, essa energia que é do calor, sempre de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. E como é que acontece essa transmissão de calor? Nós estudamos por três, né, propagações, que é a condução térmica, convecção térmica e radiação térmica. Quem é que lembra aí? Olha aí um resuminho. A condução térmica é quando o calor passa de molécula a molécula do material. Lembra, quando a gente fala em condução térmica, a gente lembra logo que é preciso de um meio material para que haja essa condução térmica. E o exemplo da fonte, né, você tem uma panela lá no fogão. Então você tem a fonte de calor, tem a panela, na panela tem, vamos supor que tem a água, e aí você coloca uma colher e você pega nessa colher. Se essa colher for toda de alumínio, você vai sentir uma sensação ao você pegar. Então tá vindo aí nesse momento uma propagação do calor desde a fonte, né, que é aquelas chamas lá do fogão, através da panela, da colher e sua mão. Então o que precisou ali de um meio material para que você tivesse aquela sensação ali na sua mão de, né, uma sensação térmica, sensação quente. Então ali houve o que? Uma condução térmica. Essa condução térmica, ela precisa de um meio material para se propagar, do sólido, mas ela também pode acontecer com os líquidos e com os gases, ok? E aí vem a convecção térmica, dá uma olhadinha no slide. A convecção térmica é a transferência de calor e o fluido que ocorre em virtude de um deslocamento de massa do próprio fluido. E aí a gente viu várias conexões, né, principalmente com a geografia em relação às brisas do mar. A gente viu a questão do aquecimento da areia, da temperatura da areia em relação ao mar ser maior pela tarde ou pela manhã, e à noite justamente ser ao contrário. E isso tem a questão da correnteza do vento, né, que são chamadas das brisas. Isso tudo é o que? Convecção. A convecção, ele precisa do meio material também, mas são os líquidos e os gases. Aí tem vários exemplos, o ar-condicionado que nós usamos, a posição que nós colocamos dele, né? Tudo isso se deve à convecção térmica. Vimos também a radiação. A radiação é muito interessante porque a radiação é uma onda eletromagnética. A onda eletromagnética, ela não precisa de um meio para se propagar, ela se propaga também no vácuo. Então essa é a grande diferença da propagação de calor em relação à radiação. E aí nós temos a luz do sol, essa luz que faz com que a gente esteja aqui, estejamos vivos, devido que é a propagação do sol através da radiação. Então a radiação é uma onda eletromagnética, é um meio de propagação do calor, essa energia, esse transporte de energia. E ele não precisa de um meio para se propagar. E é o que diferencia aí da convecção e da condução. Certinho? Então é o resumo do que a gente viu. É muito interessante que vocês peguem essa aula postada, porque tem vários exemplos, várias conexões com os nossos dia a dia. E é interessante vocês observarem, porque numa contextualização de exercícios, de concursos, vocês podem aí fazer esse link. Tudo bem? Muita coisa, né? Que nada. Isso, a Curveiro está falando ali das ondas de rádio. Sim, as ondas de rádio também, né, são ondas eletromagnéticas. Agora, as ondas eletromagnéticas, na verdade, elas estão em uma faixa com limites de frequências. Então, essas ondas de rádio são ondas eletromagnéticas consideradas de baixa frequência. Não se preocupe que a gente vai ver isso lá na segunda ou terceira unidade e vocês vão ver com mais ênfase ainda lá na terceira série, tá certo? Mas muito bem, Curveiro, as ondas de rádio, elas são também ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas têm ondas de infravermelho, ultravioleta, tem as ondas, as micro-ondas, que inclusive os celulares funcionam por causa das micro-ondas.
tudo ali, elas têm uma determinada faixas que vão caracterizar, né? Suas faixas de frequência, comprimento de onda. O interessante dessas ondas é que elas no vácuo, elas têm a mesma velocidade. Quando elas passam, né, por algum meio, se propagam, melhor dizendo, por um meio, que essas velocidades vão diminuir. Mas no vácuo, todas têm a mesma velocidade, que é conhecida como a velocidade da luz. Ficou curioso? Não se preocupe não, vocês vão ver tudo isso aqui, tá bom? Então vamos lá, olha aí o que a gente vai ver hoje. Aí eu quero que vocês anotem, tá o lápis aí, eu quero que vocês organizem o caderno de vocês aí bem bonitinho. Aula 4, tema de hoje, dilatação dos sólidos. Nós vamos ver dilatação linear dos sólidos, dilatação superficial dos sólidos e dilatação volumétrica dos sólidos. Aproveito para que vocês mandem aí para mim o que vocês acham que significa essa palavra dilatação. Nada de fazer consulta em Google, nada disso. Eu quero que vocês, né, o que vocês acham? Vocês já usam essa palavra? O que significa essa palavra para vocês? Manda aí para a professora Neide, por favor. Pronto? A Liliane diz que dilatação é expandir, estender, crescer, aumentar. A Suelen lá de Alegria, Itamar Alegria, diz que é aumentar. Tem o pessoal de Bazoar, estender, aumentar. Pessoal aí de Novo Paraná, dilatação é quando aumenta, né, expandir, crescer. E contrair? E contrair é o quê? O nosso Calil Gibran diz que que o homem procura dilatar o tempo. Então o homem quer expandir, aumentar o tempo. Olha a forma poética que ele fala, né? Em duas grandezas que nós trabalhamos aqui na física, porém com significados poéticos diferentes. O dilatar sim, aumentar, estender, mas numa contextualização do que de tempo. Será que é possível dilatar o tempo? Fisicamente? Não, né, gente? Contrair é diminuir. Elaine colocou ali. Então vamos lá, olha aí, perguntinha da aula de hoje, quero que me respondam. Um avião pode ter o comprimento alterado enquanto está voando? O que vocês acham? Pro avião, a gente vê aqui passando de vez em quando, alguns já tiveram a experiência de poder viajar, outros não. Mas o que vocês acham? Que um avião pode aumentar o seu comprimento durante o voo? Pensa aí que a nossa perguntinha de hoje, no final da aula, está na produção. Eu quero que vocês façam um texto aí, respondendo se ele pode. Muito interessante, Santo Bazoar. Eu já falo sobre isso. O avião pode ter o comprimento alterado enquanto está voando? O que vocês acham? Aí tem uma experiência que é legal, né? Vou dar uma dica. Estenda a sua mão, aí ó, balança calmamente de um lado para o outro. Você sentiu alguma coisa? Agora forte. Faça essa experiência aí. O que você sente? Ó, primeiro devagar. Qual é a sensação que você tem? Depois forte. Pensa nisso aí. E pensa nessa perguntinha do avião. Lá no final da aula vocês vão me falar se isso é possível ou não. A pergunta é só Bazoar. Olha aí, um avião pode ter o comprimento alterado enquanto está voando? O que vocês acham? E aí, Santo Bazoar também disse uma questão do tempo, da questão da propagação. O chat subiu agora, mas muito interessante. E prolongar o tempo. Pois é, olha aqui pra mim. Ou então deixa a perguntinha aí para que vocês vão olhando. O Nelson disse que não pode aumentar o comprimento de um avião enquanto está voando. Bonita Buritirama diz que sim. Jurima, Nova Jurema diz que na visão dele sim. Ótimo. Adorei a visão de vocês. Brotas Cocal diz que não. Bonito Jurema, você acha que o movimento rápido dá sensação de leveza? Depende, né? A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso lá no final e vocês vão me dizer aí se é possível ou não um avião, se ele pode, né, aumentar o comprimento enquanto está voando. Enquanto isso, eu vou passar esse vídeo rápido aí. Esse é um avião que é comercial, ele é chamado de Concorde, é um supersônico, ele ultrapassava a velocidade do ar. Ele parou de funcionar em 2003.
por alguns probleminhas, mas nos aviões mais rápidos, né? O nome já diz supersônico e famoso aí, depois vocês colocam para consultar no Google, um avião comercial grande, de grande porte. Vamos dar uma olhadinha só aí para dar uma dica também dessa perguntinha da gente, ver se rapidamente esse vídeo. E aí, vocês podem dar uma olhadinha, eu coloquei, inclusive está postado na aula de vocês com o endereço, alguns motivos, manutenção dele, por ser um avião de grande porte, a manutenção, o custo, tudo isso fizeram com que ele parasse de funcionar em 2003, não tem muita justificativa, muitas respostas para isso não. Quem me perguntou foi quem? Foi Capinduro, né? Tem muitas respostas aqui, algumas eu não estou conseguindo ver, mas o pessoal de João Vaz diz que depende também, professora, da situação em relação ao braço ou em relação ao avião, aumentar o seu comprimento, né? E aí tem o pessoal que também disse ali que na visão deles aumenta o tamanho, pode alterar sim. Né? Claro que sensações, cada um vai ter umas sensações diferenciadas, principalmente em relação aos braços, né? Quando você abana assim, né? De forma mais forte, mas você tem uma sensação, né? De que você está batendo o seu braço em algum lugar. E o que está acontecendo com as moléculas, né, do nosso corpo em relação ao ar? Eu tenho ar aqui, ó, então eu estou entrando em contato com o ar de forma mais rápida. Então eu vou ter o quê? Agitação de moléculas, um aumento nessa velocidade de agitação de moléculas. Então se eu aumento a agitação de moléculas, né, entre o meu corpo e aqui a resistência do ar, eu tenho o quê? Aumento de temperatura. E o que faz com isso aconteça? Né? Será que dilatação tem a ver com isso? Tudo! Dilatação, contração, tem tudo a ver com temperatura. Vou ler aqui o informe que eu peguei desse vídeo, disse, né, que aí é considerado uma das grandes máquinas do mundo, é um avião supersônico chamado de Concorde. Ele é um avião comercial mais rápido do mundo e que infelizmente encerrou aí as suas atividades em 2003. Tá bom? Tá certo? E no final da aula eu vou falar por que ele pode aumentar o seu comprimento ou não, né? Vamos ver. Vamos ver. Então eu coloco aqui um slide para vocês, olha aí, com uma imagem bem típica nossa. Quem já não fez isso, me diga aí, que você compraria uma latinha, um pote de vidro com a tampa de alumínio, não abre de jeito nenhum, meu Deus, azeitonas. Diga aí. Quem já não comprou lá o potinho de azeitonas, vai abrir geleia, vai abrir isso, não abre de jeito nenhum. O que sua avó manda você fazer? O que sua avó manda você fazer? Para abrir isso aí. Ah, aí já tá mostrando. Não dá não concordo aí muito bem não, porque aí já tá mostrando.
Então aí, ó, nós temos dilatações e contrações. Todos os corpos se dilatam, se contraem com o aumento ou a redução de temperatura. E esse molhar com o quê? Com água quente ou água fria? Quando você molha com a água fria, dá o resultado de imediato? Você tirou sua potinho de vidro da onde? Você tirou da geladeira, você tirou do armário? O que eu quero dizer é que há uma mudança aí de temperatura. E quando isso acontece, quando a temperatura está ali no corpo em determinada situação, ela pode aumentar ou reduzir os corpos. É o que a gente vai ver na nossa aula de hoje. E aí eu coloco essa imagem aí que é bem interessante. Eu não alcanço, ele quer furar essa bola, essa bexiga, e ele diz que não alcança. Qual é a solução? Quem me diz aí? Qual é a solução? Dá para fazer isso aqui até aqui, né? Mas eu não trouxe hoje a agulha. Qual é a solução? Quem diz para mim? E aí, Capim-Duro? Ele quer furar a bola. Ah, só funciona com água quente, né, Paraná? E isso é mais eficaz a água quente, né? Isso vai ficar mais rápido e a gente vai ver por quê, tá bom? Olha aí, alguém me deu aí uma solução para poder furar essa bola com agulha? Perguntinha boa aí de Curvelo. Quando chove, as portas de madeira dilatam? Qual é a solução, gente? Ninguém me deu essa solução. Ele, muito inteligente, não perdeu a aula de dilatação de física. Foi lá, pegou. Boa, São Bento, vai mais pra frente. Se cair, ele não quer lançar a agulha no balão. Vocês, a imaginação fértil de vocês. Mas ele, que não perdeu a aula de física, de dilatação, foi lá, pegou uma vela, um isqueiro, seja lá o que for, aqueceu a agulha dilatou e aí chegou até a bexiga e pocou. Olha aí, sólidos cristalinos, eu quero falar um pouquinho para vocês. Vocês já viram rapidamente em química aí dos sólidos cristalinos, que são as representações de arranjos de moléculas, de átomos, né, de sólidos que estão presentes aí na matéria, no nosso dia a dia. Então é interessante esses sólidos cristalinos que eles têm vértices, né, formados. Todos os sólidos vocês já devem ter visto lá em segunda série, né, em matemática, e vocês observem que tem extremos que nós chamamos de vértices, formados aí, né, arranjados. A natureza é assim, ela é matematicamente perfeita. Olha aí, puxando para o meu lado. Então, são feitos de alguns sólidos, não são, tem sólidos chamados de cristalinos, outros de amorfos, né, professora Neide? E esses sólidos cristalinos, eles são estruturas geométricas e os vértices são aqueles átomos. O que acontece quando há mudança de temperatura, a agitação da molécula? E esses corpos, eles tendem, né, a mudar, a variar alguns estados dele, como pressão, como volume. Mas não mudam a sua forma geométrica. Então, por isso que eu trouxe essa imagem aqui para vocês, para dizer que quando há uma alteração na temperatura de um corpo, de um sólido cristalino, por exemplo, né, ele tende a mudar algumas grandezas em relação às suas dimensões, mas eles nunca mudam o formato. Porque quando a gente vai falar muito de dilatação aqui, a gente vai dar a impressão que vai mudar a questão da estrutura química, dos arranjos. Não, isso não acontece, né? Vão mudar a questão em relação ao seu volume, às suas dimensões, ao seu comprimento, à sua largura, sendo que, né, os vértices vão continuar ali. É como se você pudesse pegar um sólido, né? O desenho de um sólido, formato de um sólido feitos com isopor e palitinhos, e pudesse ficar assim, ó, modificando. Você ia observar que a estrutura geométrica dele não ia alterar, só a questão das posições em relação aos vértices. Tá bom? Por que a gente está vendo isso? Porque justamente nós vamos ver aí os tipos de dilatação que acontece. E eu mostro essa figura
para vocês aqui de fios de cobre. E tem aí escrito dilatação linear dos sólidos. Tem um exemplo muito interessante. Quando acontece a questão da mudança de temperatura em determinados materiais. Nós vamos ver que existe uma coisa chamada coeficiente de dilatação. Nos 3 casos que nós vamos ver aqui, que eu coloquei na primeira página para vocês. Nós vamos ver dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. Observe que essas palavrinhas, né, tem a ver com dimensões em relação à estrutura desse corpo, né, principalmente em relação geométrica. Quando a gente fala linear, a gente vai falar em relação a comprimento. Esse exemplo aí mesmo da agulha, o que foi que aconteceu? Ele aqueceu a agulha aumentou. Aumentou o quê? O seu comprimento. Aumentou o comprimento e aí a bola pode ser furada, estourou. Então, ali se deu uma dilatação que nós chamamos de dilatação linear, porque nós podemos calcular ali sua alteração em relação ao comprimento. Tem outros corpos, aliás, todos os corpos com as suas dimensões, só que uns são mais fáceis de estudar do que outros. Então, para o cálculo de dilatação linear, é mais fácil a gente calcular o comprimento, a alteração no comprimento. Mas a gente também pode calcular a alteração em relação à superfície, em relação à área. Por exemplo, alguém já viu algum azulejo colado um no outro, revestimento de parede, estourar? É um exemplo de dilatação. Outro exemplo de dilatação muito interessante, aconteceu aqui, depois eu vou mostrar para vocês essa imagem, não estou lembrada do país agora, mas em relação aos trilhos do trem, né? O aumento da temperatura foi tão grande que dilatou os trilhos do trem, mudando ali aquela trajetória, podendo alterar ali, né, aquela trajetória do trem. Então o trem teve que parar e aí pessoas vieram, né, colocando água para poder diminuir ali a temperatura e tender a voltar ao seu estado normal. Então isso que a gente vai fazer aqui hoje, vai calcular também. Então vamos começar com dilatação linear do sólido. Dilatação linear, por quê? Porque nós vamos ter uma alteração no comprimento em relação a mudanças de temperatura de um corpo. Então tá aqui, ó, a gente vai ver a representação matemática disso aí. Nós temos aqui 2 corpos, temos um corpo aqui com um comprimento inicial e observe que tem escrito L0. L0 nós vamos chamar de comprimento inicial. Delta T a gente vai chamar de variação de temperatura, ou seja, o corpo está com a temperatura inicial, né? Depois de determinada situação, essa temperatura pode aumentar ou diminuir, mas vai alterar o comprimento aí desse corpo. Por isso eu coloquei ali aqueles fios de cobre. Porque vocês sabiam que esses fios de cobre, quando passa por determinado aquecimento, eles mudam aí o seu comprimento, eles aumentam o comprimento, por isso que eu coloquei. Dá para calcular isso, professor? Isso é significativo, né? Isso pode alterar a situação de determinado circuito? Em alguns casos sim, e muitos instrumentos como chaves de circuito que abrem e fecham, fazendo a interrupção ou não da corrente elétrica passar devido aí a aquecimento, são as conhecidas lâminas bimetálicas. Eu vou passar já aqui para vocês, eu quero que vocês entendam a representação matemática, tá bom? Então veja bem, eu tenho aí o corpo e está escrito aqui L0. Estão vendo aí o mouse passando? L0 significa comprimento inicial, certo? Esse corpo ele vai passar por uma variação de temperatura, nós chamamos de delta T, essa letrinha grega aí que representa variação, lembra? Depois que ele aumenta a temperatura, esse mesmo corpo aumenta o comprimento. E aí ele vai ter um comprimento final que nós vamos chamar de L. O Pro de L0 passou para L depois que aumentou a temperatura, então teve uma variação de comprimento, tem, que a gente chama de delta L. A gente pode calcular isso através de representação matemática? Pode, tá aqui para vocês. Se eu perguntasse a vocês, gente, eu tenho um fio de cobre que foi aquecido a uma determinada, que estava com temperatura inicial X e foi aquecido e passou a ter uma temperatura final XF, né?
Qual é o novo comprimento desse fio? A gente pode calcular? Pode sim. A representação matemática está aqui. Eu vou só mostrar para vocês, a gente não vai ver a demonstração, tá bom? Então, ΔL vai ser a variação do comprimento. Essa variação do comprimento, o que é essa variação do comprimento, gente? Quem que lembra aí? É o comprimento final menos o comprimento inicial. É igual ao comprimento inicial multiplicado por alfa. O que é esse alfa? Multiplicado pela variação da temperatura. Vamos ver cada uma delas. Olha aí. L0 é chamado de comprimento inicial, já falei aqui com vocês. L, comprimento final. ΔL, variação do comprimento. Alfa, coeficiente de dilatação linear. O que é isso? Né? Vamos ver. E ΔT, variação da temperatura. Vou mostrar aqui para vocês rapidamente, só para que vocês lembrem, que esse delta aqui representa a variação. Então, só para lembrar, se esse corpo aqui tivesse 3 metros, a posição inicial dele, e depois de aquecido, ele passou a ter 3,2 metros, 3,2 metros. Aí eu pergunto, gente, qual é a variação de comprimento deste corpo? Ou seja, ele tinha um tamanho inicial de 3 metros, depois de aquecido, passou a ter 3,2 metros. A variação foi de quanto? Isso, eu vou dar o tempo para copiar, não se preocupe não. Tô rápida, Curvelo? Então me responda aí, Curvelo. Ó, esse corpo aqui, ele tem, vou colocar novamente, um comprimento inicial de 3 metros. E depois de aquecido, ele passa a ter 3,2 metros. Qual é a variação do comprimento desse corpo? Muito bem, irá largo, 0,2 metros. Como foi que Irada Largo achou isso? Ó, pela nossa variação, ΔL vai ser comprimento final, 3,2, menos comprimento inicial. ΔL vai ser igual a quanto? 0,2 metros. Eu coloquei só para que vocês lembrassem, né, o que significa a variação que vocês já viram muito aí no primeira série. Tá bom? Vou dar 2 minutos para que vocês copiem, porque nós vamos aplicar e aí todo mundo vai entender, sair daqui entendendo tudo. Quero que vocês, vou passar um exemplo aqui, quero que vocês façam comigo, juntos. Pronto, tem essa grandeza alfa aí. O que é essa grandeza alfa? Essa grandeza alfa, ela é chamada de coeficiente de dilatação linear. O que é esse coeficiente de dilatação linear? Toda matéria, né, substância, ela tem um coeficiente de dilatação linear. Ou seja, como é que a dilatação, né, de determinado corpo vai se comportar a determinada temperatura? Então, os materiais mais usuais, principalmente em construções, que é de grande importância isso. Para quem tiver interesse na questão das construções de engenharia civil, vocês vão trabalhar muito com isso. Porque para construir uma casa, até para colocar os trilhos, uma ponte, gente, os revestimentos que são colocados na casa da gente, é preciso ter um cálculo para que, quando ocorra a dilatação entre esses materiais, ele não aconteça um dano. Então, eu perguntei a vocês já viram um revestimento, de repente, do nada, você tá lá e pá! E aí rachar? Por que aconteceu isso? Por causa da dilatação. Houve ali uma alteração na temperatura, eles foram colocados juntos demais, não aguentou, aumentou, não aguentou, estourou, e aí acaba rachando ou quebrando. Isso acontece com pontes, com trilhos, a depender do coeficiente linear de cada material, de cada substância. Então, cada substância vai ter aí o seu coeficiente de dilatação linear. O alumínio tem um, o metal, o ferro tem outro, o aço tem outro. Então, e esse coeficiente que vai determinar se essa alteração, se essa dilatação vai ser significativa ou não.
em relação, claro, à variação de temperatura e o comprimento, no caso linear, que a gente está falando, né, em uma dimensão, a dimensão do comprimento. Então eu vou mostrar a tabela para que vocês observem. Não precisa decorar de forma nenhuma. Os exercícios, eles dão os coeficientes aí de cada material que for pedido. Se não for pedido, eles sempre vão dar dados que possibilitem os cálculos deles, tá bom? Então dá uma olhadinha aí nessa tabela, ó. Aqui eu tenho as substâncias e tenho o coeficiente que é dado pelo inverso do grau Celsius. Então tá aqui o ferro, observem, o ferro tem um valor aí que é de 12 vezes 10 elevado a menos 6. E aí tem aí grau Celsius elevado a menos 1, ou seja, o inverso, né, do grau Celsius. Aí tem o ferro, alumínio, cobre. Observe que todos estão com a potência de 10, com 10 elevado a menos 6. Então dá pra gente fazer uma comparação entre esses valores. Observe, quem é maior? É o coeficiente de dilatação do mercúrio ou do ferro? Ó, no caso, uma pergunta muito interessante de Remanso, porque ontem teve uma coisa muito ruim aqui, o desabamento de um prédio, não foi? E aí tem vários fatores, viu, Remanso? Em relação às construções, em relação aos cálculos das construções. E quando esses cálculos são feitos, leva em consideração, sim, a questão da variação da temperatura, se é significativa ou não. Então, no final das contas, precisa ter um cálculo para que você faça uma construção e que o local que você vai construir seja avaliado também por especialistas que fazem esses cálculos. Então, em tudo, quando você faz esses cálculos, essas avaliações, envolve também, aí com certeza, os cálculos referentes à dilatação das substâncias. E sim, tem a ver, assim, questão a dilatação dos materiais, tá bom? Isso, Jardel me disse que o mercúrio é maior, né? Porque tem aí 41 vezes 10 elevado a menos 6. Ou seja, quem é que vai dilatar mais? Porque nós temos a questão da proporcionalidade que é em relação à variação do comprimento da substância e o seu coeficiente de dilatação linear. Então, quanto maior for o coeficiente de dilatação, maior vai ser, mais significativo vai ser aí a alteração do seu comprimento. Isso aí tem o vidro é o maior, que Vitor está me dizendo, o vidro é o menor, né, Vitor? O vidro é o menor, que é 9 vezes 10 elevado a menos 6. E aí nós temos aí o chumbo de 29 vezes 10 elevado a menos 6. Um dos mais usados, gente, construções alumínio, aço, ferro. Então tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de uma construção, né? O cálculo referente à substância, né? O material utilizado. Foi muito interessante Remanso lembrar disso, rapidamente. Remanso lembrar disso, da questão de desabamentos, porque tudo que tem que ser feito, né, vamos ali construir uma casa do nada, não é assim, né? É preciso de cálculos, é preciso de avaliação do local. E aí a física, juntamente com outras disciplinas, principalmente com a matemática, que é a sua representação, e através desses cálculos você vai poder, né, se direcionar ao que está proposto a fazer. Então, olha a importância de você conhecer uma substância, o coeficiente de dilatação, saber se ela tem uma maior chance de aumentar seu comprimento em relação à temperatura. Olha a importância aí de alguns conhecimentos que a gente precisa ter. Eu preciso saber calcular isso tudo, eu não quero fazer isso na minha área. Você precisa saber, ter um conhecimento, porque quando um especialista for fazer essa avaliação, você vai ter noção do que ele está falando. É por isso que é bom a gente ter os conhecimentos, para a gente poder ser um bom crítico em relação ao que a gente recebe. Então você recebe, vai fazer algo assim. E aí, se você tem o conhecimento, né, daquele assunto ali, você vai poder fazer uma análise e poder conversar com a pessoa. Então, olha aí que conhecimento nunca é demais, tá bom? Então, vamos calcular, deixa de conversa. Então, tá aí um exemplo, olha aí.
Presidente Dutra é uma ponte que liga os municípios de Petrolina, em Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia. Ó, foi construída na década de 1950. Tem um tráfego diário de cerca de 35 mil veículos e extensão de 800 metros sobre o Rio Francisco. Quem já ouviu falar? Quem mora próximo aí? Tem localidade que mora próximo aí a Petrolina, não tem, gente? Todos os materiais, viu, Curvelo, tem o seu coeficiente de dilatação. Nas tabelas que vocês vão encontrar na internet, vocês vão ver os materiais mais usuais, né, como alumínio, ferro, mas todos têm. Dê uma olhadinha aí, procurem aí para mim, e aí eu digo para vocês em relação aí às substâncias, tá bom? Mas todas têm. Só que na tabela você vai ter os mais usuais, tá bom? Ah, sim, Santo Sé, Bazoá conhece. Pois é, as pontes, elas têm que ser construídas observando a questão dos cálculos, né? Tanto de dilatação linear, como também de algumas juntas que são colocadas nessas pontes, para quando ocorrer essa dilatação, não ter nenhum dano. E aí é outro tipo de dilatação que a gente vai ver mais tarde. Mas vamos aí continuar o exercício. Em um dia em que se registre a variação da temperatura da ponte em 15 graus Celsius, qual será a variação aproximada do comprimento da ponte, supondo que ela será construída de aço? Olha aí, o coeficiente de dilatação linear médio do aço é 11 vezes 10 elevado a menos 6 inversos do grau Celsius. E isso, Capinduro diz que para a população mais pobre não tem condições de contratar um profissional para fazer uma avaliação e às vezes também não tem escolha de terreno e acabam correndo risco. Aqui na zona rural, mesmo as pessoas constroem apenas... Não, Capinduro, essa é uma situação realmente triste, é uma responsabilidade que não é só nossa, é uma responsabilidade dos nossos políticos, né, dos nossos governantes. Era para ser uma atuação forte deles nesse sentido, porque além do conhecimento também tem as condições. Então isso não é uma culpa nossa realmente, mas enfim, né, são os que nos governam, são o que nós votamos. Por isso que a gente tem que ter determinado conhecimento para poder fazer uma crítica e buscar melhorias em relação a isso, né? Eu quero construir, eu preciso, me dê um aval. Como é que eu faço isso? Porque é uma responsabilidade final dos nossos governantes. Infelizmente, acontece dessas coisas. Então vamos lá, gente, fazer essa questão? Olha aí, vamos comigo. Cadê o pessoal de Curvelo? Vou fazer bem rapidinho. Ó, em um dia que se registre variação da temperatura da ponte em 15 graus Celsius, qual será a variação aproximada do comprimento da ponte, supondo que ela será construída de aço? Então eu vou fazer a questão, vai aumentar o comprimento quando tiver uma variação de temperatura de 15 graus Celsius. Quanto será esse comprimento? Será que é significativo? Dá para calcular? Dá para calcular. Por quê? Porque você vai pegar lá a fórmula da variação do comprimento, que vai ser igual, diz aí para mim, vai ser igual a comprimento inicial multiplicado pelo coeficiente linear de quem? Do aço. Para eu acho aonde o coeficiente linear do aço, a questão já deu. Tá vendo que você não precisa decorar nada? A questão já deu, olha. A substância, olha, foi ótimo. A substância é aço e ele tem o coeficiente linear. E tá aí na questão, que é 11 vezes 10 elevado a menos 6 inverso do grau Celsius. Tá bom? Então não precisa se preocupar. Multiplicado pela variação da temperatura. O que eu quero calcular? Eu quero calcular isso aqui. A variação do comprimento. Ó, em um dia que se registre a variação da temperatura da ponte. Então, ele já me deu variação da temperatura. ΔT é igual a quanto, gente? Diz pra mim. Qual é a variação da temperatura? Diz aí pra mim, Curvelo. Quero ver se Curvelo tá ligado. De 15 graus Celsius. Ó, a questão já deu, tá aqui. Isso aqui é ΔT, variação da temperatura.
Qual será a variação aproximada do comprimento? Então, é isso que eu quero calcular. Variação do comprimento. Supondo que ela será construída de aço. Então, veja bem. Eu tenho aqui o coeficiente de dilatação linear igual a 11 vezes 10 elevado a menos 6. Isso, muito bem. Ah, sabe o que eu estava procurando, gente? O comprimento inicial da ponte, que está lá no primeiro slide. Qual é o comprimento da ponte da Dutra, não é isso? Qual é o comprimento inicial? O comprimento da ponte, 800 metros. É ou não é? Então, o que eu vou fazer? Substituir tudo bonitinho. A questão já deu tudo bonitinho. Delta L, que é o que eu quero, vai ser igual ao comprimento inicial, que é 800, multiplicado pelo meu coeficiente de dilatação. Eu não tinha colocado aqui? Sumiu. 11 vezes 10 elevado a menos 6, inverso do grau Celsius. Então, é 11 vezes 10 elevado a menos 6 vezes a variação de temperatura. Epa, faz esse cálculo aí pra mim. Multiplica aí mentalmente, viu? 800 vezes 11 vezes 15 dá quanto, Planeide? Planeide faz de cabeça. Dá quanto? Isso, Curvelo, Capim Duro, Pessoal de Novo Paraná, Cacimba, São José jogando duro. Me diga aí, Cacimba, faça aí de cabeça, 800 vezes 11 vezes 15. Faça aí mentalmente, porque eu não faço, não sei não. Dá quanto? 132 mil, é isso? 132 mil. Terminou? Não, meu filho, eu tenho potência de 10. Vezes 10 elevado a menos 6. Eu vou lembrar agora de notação científica. Lá da primeira série. Eita, que agora que o bicho vai pegar. Que nada. 132 mil, eu quero escrever ele com potência de 10. Sabe por quê? Porque tem esse 10 elevado a menos 6. Eu tenho várias formas de fazer isso. Primeiro, o que é que vocês vão achar mais fácil? Ó, passando para cá. Delta L vai ser igual a 132 mil dividido por 10 elevado a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, não vou nem entrar nesse mérito aí, porque isso é lá de primeiro fundamental. Corta esse com esse, esse com esse, esse com esse. Fica 132 dividido por 1.000, que dá quanto? 0,132 metros. Olha aí. 0,1 aproximadamente metros foi a alteração no comprimento da ponte Dutra, quando teve uma variação de 15 graus Celsius. É tão pouco, mas esse pouco pode causar dano. Por isso tem que ter juntas, chamada de juntas. Tem umas juntas de dilatação que são colocadas nas pontes, eu vou mostrar para vocês já, para que quando isso ocorra, não cause dano. Beleza? Ó, não vou botar esse cálculo não, vou colocar aqui bonitinho para vocês todo o cálculo, e aí vocês vão fazer a revisão e calcular. Posso sim, vou repetir agora, São Bento. Vou apagar para repetir, tá bom? Posso apagar? Faz print rápido aí. Vou apagar, viu? E vou repetir aí para São Bento. Gente, o que eu estou observando de vocês é que o fenômeno físico, vocês respondem numa boa. O problema é com os cálculos, são com os cálculos. Vamos fazer uma revisão de matemática, vocês aí em grupo. Vamos colocar matemática na ponta dos dedos. Vou repetir aí, viu? Então vamos lá. Olha aí, voltando à questão. Presidente Dutra é uma ponte que liga os municípios de Petrolina e Pernambuco e Juazeiro, na Bahia.
Foi construída na década de 1950, tem um tráfego diário de cerca de 35 mil veículos e extensão de 800 metros. Olha aí, 800 metros é o comprimento da ponte, tá certo? Olha que interessante. Em um dia que se registra a variação da temperatura, não precisa copiar não, gente, porque vai ser postado, viu? Em um dia que se registra a variação da temperatura da ponte em 15 graus Celsius, qual será a variação aproximada? Vamos lá, voltei. Em um dia que se registra a variação da temperatura da ponte em 15 graus Celsius, ou seja, houve uma variação de temperatura, será que vai mudar o comprimento dessa ponte? Vai. Vamos calcular. Qual será a variação aproximada do comprimento da ponte, supondo que ela será construída de aço? Na verdade, será construída não, foi construída, tem um erro aí, foi construída de aço. O coeficiente de dilatação linear médio do aço é 11 vezes 10 elevado a menos 6, inverso do grau Celsius. Vamos responder? Olha aí, ó. Eu pego os dados. Quem foi que me perguntou? São José. Não, Irará São Bento. Olha, eu pego os dados ali. Eu peguei o comprimento inicial, que é 800 metros, tá aqui. Peguei a variação da temperatura, que é 15, e o coeficiente de dilatação do aço. Gente, eu só vou substituir na fórmula da variação do comprimento, que é essa aqui. Delta L, que é a variação do comprimento, é igual ao comprimento inicial multiplicado por alfa, que é o coeficiente de dilatação linear médio do aço, e delta T, que é a variação da temperatura, que é 15. Brincadeira de criança. Cada um no seu lugar. 800 vezes 11 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 15. Calculei de cabeça, porque eu sou fera. Ó. Calculei nada. Quem calculou foi o professor Luciano. Mas a professora Neide... Olha aí. Mas vocês calcularam e mandaram para mim. Então ficou 132 mil multiplicado por 10 elevado a menos 6. Nessa aqui, vocês vão me dizer se é mais fácil ou não. Eu transformei em notação científica. Eu coloquei 1,32 vezes 10 elevado a 5. 132 mil, né? 1,32 vezes 10 mil. 10 mil não, 100 mil. Então, ó, o que é que eu fiz? Conserva aí a mantiça e faz a multiplicação das potências de mesma base, somando os expoentes, fica 5 menos 1, ou 5 menos 6, que dá menos 1. Calculando, dá 0,132 metros. Quem quiser passar para centímetros, dá 13,2 centímetros. Rafaela, dúvida de matemática, Rafaela? Tem que ver aí, viu? Ó, resumindo, o que é que eu quero dizer para vocês? Que a dilatação é proporcional à variação da temperatura, depende do material e cada material tem o seu coeficiente de dilatação. Ah, eu tô acelerada, gente. Eu vou responder para vocês com bem calmo o próximo, tá bom? Rafaela, você entendeu que com o aumento da temperatura, o comprimento de determinado material, ele pode aumentar? Ok. Dá para calcular isso? Isso, muito bom. Passe areia me disse sim, foi da minha pergunta? Foi isso? Passe areia, Rafaela. Vocês entenderam que com o aumento da temperatura, o comprimento de uma substância de um corpo pode aumentar. Ok? No caso dessa ponte, por exemplo, aumentou a temperatura, aumenta o tamanho da ponte. E isso pode causar danos. Ok? Dá para calcular isso? Dá. E aí foram dados os dados das questões e a gente coloca na fórmula e calcula. Algumas dúvidas de vocês em relação aos cálculos, não é isso? A matemática? Mas entenderam o que é a dilatação linear? Que o comprimento de um corpo ele pode mudar com aumento da temperatura? E que isso depende do material e esse comprimento, essa mudança de comprimento é proporcional em relação ao coeficiente de dilatação do material, em relação também à variação da temperatura.
ok? Eu vou colocar as referências para vocês. Não deu tempo hoje da gente ver dilatação volumétrica e superficial, a gente vai ver na próxima aula, não tem problema, mas eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá bom? Então vamos lá, nossas referências. Agora nós vamos encontrar a professora Neide no nosso momento de interação. E aí, professora Neide? E aí, Dil? Tudo tranquilo? Vou tentar passar aqui, viu, gente? Consegui. Será que dilatou ali a cadeira? Não, sem chance. Acho que não, né? Com o fiozinho que tá aqui, dá pra contrair? Isso é outra questão. A questão do avião olha só, vou responder aqui rapidamente, viu, professora Neide? Quando a gente faz assim, ó, o que está acontecendo? Você tem a sensação, rapidamente, que você está batendo alguma coisa, porque ali tem a relação em questão do ar. Então, o atrito. Então, quando você tem esse atrito, a agitação de moléculas. A agitação de moléculas, professora Neide, aumenta a temperatura. Se aumenta a temperatura, eu tenho uma dilatação. E é isso que ocorre com o avião, principalmente aí no caso do exemplo do Concorde, porque ele é um avião de grande porte e ele tem uma velocidade de cruzeiro, que chama, né? Que é maior do que a velocidade do som, que eu falei do ar na aula, não foi? Mas a velocidade do som de 340 metros por segundo. Então, o que acontece? Essa velocidade é tão alta e o atrito entre o avião e ali o ar, né? Causa um aumento de temperatura, aumentando sim o comprimento do avião, bem pequeno, mas em termos de cálculos, às vezes pode ser significativo, não é isso, professora Neide? Exatamente, tem que se prever isso, né? No momento que você faz o cálculo para construir, você tem que prever todas essas variações. Ok. Nosso tempo está curtinho, então a gente vai ver aí o momento da síntese com a professora Neide. Vamos lá, minha gente, então, de olho na síntese de hoje, nós tivemos a oportunidade de ver aqui com o Dil a dilatação dos sólidos. Então, nós vimos que a variação de temperatura, ela vai provocar nos sólidos uma variação em suas dimensões. Essa variação pode ser tanto para mais quanto para menos. Então, aqui, quando a gente fala em dilatação, pode ser o aumento, propriamente dito, das dimensões do corpo, ou pode ser também a diminuição, a contração, como a gente chama, né? Então, quando se fala em dilatação, está se falando na variação das dimensões do corpo. Vimos especialmente hoje aqui a dilatação linear dos sólidos. Não houve tempo ainda da gente trabalhar a dilatação superficial, nem a dilatação volumétrica, né? Na verdade, o que você considera? Na dilatação linear, a variação é maior em uma dimensão. Não se considera as outras variações possíveis, como no caso da superficial, que você vai considerar em 2 das dimensões, e na volumétrica, nas 3 dimensões, ocasionando aí uma variação na capacidade de armazenamento do sólido. Tá bom, gente? Próxima aula, a gente continua. Um abraço e até lá. Olha aí, gente, então na próxima aula a gente já sabe que vai fazer aplicações da dilatação dos sólidos, envolvendo aí a dilatação superficial e volumétrica, com vários exemplos que com certeza vocês vão gostar, porque estão aí no nosso dia a dia, tá bom? Então na próxima aula nós conversamos mais. Até mais.